300 Milhas é um documentário dirigido por Orwa al-Mokdad e traz um ponto de vista sobre a atual situação da Síria em 3 diferentes frentes. Um grupo de rebeldes que luta contra o regime de Bashar al-Assad, um universitário que foi forçado a sair da instituição por conta dos conflitos e defende a paz e uma visão um pouco mais pacifista dessa resistência, e a casa da sobrinha do diretor que está do outro lado do país. 300 Milhas passou na mostra competitiva do Olhar de Cinema e foi um dos poucos filmes que eu assisti dessa mostra, mas eu agradeço muito por ter tido essa experiência. Foi uma das obras mais pesadas e fortes que eu vi no festival, num sentido de discurso mesmo. É daquele tipo de filme que te dá uma crise com a humanidade, confronta muitos ideais e transparece uma descrença mesmo nas coisas, ou na forma que o mundo tem se estruturado. Não é um filme para te transmitir noções esperançosas. O diretor leva a gente literalmente para dentro do conflito, é uma câmera muito corajosa e é desesperador e agoniante mesmo nos momentos mais silenciosos, nos momentos de espera. Porque na verdade são poucos momentos que você não escuta ao fundo bombardeios, tiros. Por mais que o primeiro plano tenha uma imagem fora dos maiores conflitos, a gente sempre é levado para esse fora de quadro, o que está acontecendo ao redor daquilo. É um filme que tem sim a voz do diretor, tem a presença nítida dele ali, compartilhando o que os personagens estão enfrentando, porque ele em si está inserido nesse conflito, ele é um cidadão sírio, ele mora na região que tem um dos maiores conflitos acontecendo atualmente. Então é um filme também muito particular, apesar de tratar de questões de um povo, questões de um país e questões humanas. Isso se evidencia ainda mais nas filmagens realizadas pelas sobrinhas do diretor e pelo tio dela, que estão no outro lado do país. Eles estão no norte e o diretor está no sul. São imagens gravadas majoritariamente dentro ou de dentro da casa deles, no quintal ou fazendo alguma coisa bem familiar, tipo, sei lá, dirigindo, conversando na sala, mas que adquire outras significações por conta desse contexto. E a influência dessa guerra que se instaurou permeia a vida das pessoas de diferentes formas, isso fica muito claro principalmente nessa parte do documentário. Tem um take que a menina faz de um carro trazendo um tanque de guerra pra dentro do quintal deles, porque tem essa coisa também de o pai dela ser de uma guerrilha, então tem essa relação dele saindo pra lutar, sem saber se vai voltar, ela sem entender muito bem o porquê daquele conflito, porquê que o pai dela tem que ir pra isso, porquê de tudo aquilo tá acontecendo, e é um sentimento que a gente compartilha ao longo do filme. De não entender mesmo quem tá lutando contra quem, o porquê, e as próprias pessoas do filme, conforme o tempo vai passando, vão entrando nisso também. Tem imagens de bombardeios ao redor, nas cidades que ficam ao redor de onde eles moram, de conversas dela com o tio. Inclusive tem um diálogo que ela tem com o tio dela que me pegou bastante. Ela tá conversando com ele e pergunta o que significa cleansing, ou cleaning, eu acho que é limpeza, a tradução. E ela pergunta naquele tom inocente mesmo, de criança, porque ela ouviu alguém conversando sobre isso, os amigos do pai dela, enfim, alguém que tava ali circulando. E ele fala pra ela que cleansing seria então matar ou executar. E provavelmente alguém tava falando nesse sentido em relação a algum inimigo. Então, nessa cena, assim como em várias outras, você sente a crueza mesmo de uma situação dessa já apresentada para uma criança de 8 anos, que já tá permeada por esse tipo de realidade tão violenta e tão complicada. O filme foi feito durante 4 ou 5 meses, e se não me engano ele é montado meio que cronologicamente, ou mais cronologicamente possível. Então você sente a intensificação do conflito conforme o próprio tempo do filme vai passando. Não é um filme esperançoso, nem com uma tentativa de otimismo, e na real eu acho que nem tem como. E de fato, quando você vê tudo aquilo, parece algo perdido, sabe? Que mesmo tentativas de contestar ou lutar contra tiranias e governos podem acabar indo para um lado que gera consequências ainda piores para o povo daquele país. Então você termina esse filme com várias crises e várias bads diferentes, e várias questões também sobre qual seria a maneira de resolver esses problemas que a gente vem criando na humanidade desde muito tempo. Tem algumas falas bem importantes nesse filme. O diálogo que eu citei é um deles, mas eu acho que principalmente os de 2 personagens que são mais centrais na narrativa do documentário. Um guerrilheiro que parece ser um dos líderes daquele grupo de resistência, ele começa num discurso de defesa muito forte de que se bata de volta, que a luta armada no mesmo nível é necessária, mas conforme o tempo vai passando e tudo vai piorando e não se vê saída daquilo, nada se soluciona de fato, ele começa a se questionar também. Porque, como eu disse, chega um ponto que já ninguém sabe direito quem tá lutando contra quem e os porquês daquilo tudo. Tá só todo mundo se matando e destruindo tudo ao redor, destruindo o país, e as coisas começam a ficar muito turvas. E aí ele começa a entender os questionamentos que o diretor vem fazendo pra ele desde o início daquela trajetória, desde
desde que ele começou a acompanhar o grupo. Começa a refletir sobre todo o sentido daquele conflito e o que acabou se tornando. E tem um dos universitários que também defendia a revolução, um pouco mais para uma via pacifista, pelo que eu entendi, mas ele também não era contrário aos grupos resistentes, aos grupos rebeldes que estavam lutando. E ele também acaba ficando meio desacreditado depois de um tempo. Ele tem uma fala muito forte, muito impactante, muito cortante sobre como o resto do mundo deveria ajudar a Ciri, como o resto do mundo deveria estar olhando pra Ciri e se compadecendo da dor deles e fazendo algo pra parar aquilo, fazendo algo pra que aquilo tivesse um fim. E é uma fala difícil de processar porque é isso, sabe? Confronta a gente com problemas que estão sendo ignorados, com problemas que a gente tá fingindo não ver, que o mundo tá fingindo não ver. E esse universitário, até o final do documentário, acaba tendo que sair da região que ele tá também. Como muitas pessoas já estão fazendo, porque acaba se tornando de fato impossível viver ali. É um grande campo de guerra, tudo que aquelas pessoas conhecem tá sendo destruído aos poucos, tá virando, tipo, terra de ninguém. O filme tem uma trilha sonora musical bem pontual, delicada e quase num tom onírico, e que talvez remeta ao quanto tudo aquilo parece um grande pesadelo, que não pode ter vínculo com a realidade, tamanha brutalidade, tamanha crueldade que apresenta. É uma trilha que casa bem com a narrativa, por mais que trilha sonora musical em documentário seja sempre algo muito delicado, ela é usada aqui de forma coerente e repleta de significados. 300 Milhas não pretende explicar como a Síria chegou no ponto que está atualmente, ou qual é em detalhes a situação política do país. O foco do filme está em explicitar qual é a condição de quem vive e vê a cada dia o seu país se tornar uma grande guerra. Ele propõe uma imersão do espectador no conflito, nas dores e no particular de um povo cercado por destruições, e expressa a urgência de um olhar humano do resto de nós para com aquela situação. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como eu disse, vão sair mais vídeos quando passar esse momento de caos da minha vida. Não esquece de se inscrever no canal, dá like, compartilha por aí se você curtiu. Diz aí se você conseguiu assistir esse filme no Olhar de Cinema, o que você achou, quais foram as suas impressões. Tchau, tchau e até a próxima.